Já ouvimos falar em plasticidade do cérebro. O que é isso? E como a aprendizagem pode ser modificada? De fato, o termo plasticidade, ele, de uma maneira geral, significa a capacidade do cérebro em modificar a função ou estrutura decorrente de um estímulo, seja ela interno, seja ela externo. O que a gente pode dizer que dentro disso que já foi colocado, né, nos vários episódios, o próprio questionamento feito, a aprendizagem, ela é um processo de plasticidade per si. Por quê? Você realmente está colocando um estímulo externo, quer dizer, trazendo um conteúdo, uma maneira que você está realmente colocando para uma pessoa, essa pessoa vai realmente absorver esse conhecimento e vai reter, né? E aprender no caso. A aprendizagem pode ser de várias maneiras, seja ela a aprendizagem em termos de procedimento, aprendi a andar de bicicleta, ou aprendi uma música, ou aprendi um determinado tipo de informação. Mas tudo isso graças a um estímulo que é dado. Então a aprendizagem, digamos, é o clássico do modelo da plasticidade. E um ponto importante, quer dizer, existia um dogma, que até um tempo atrás, de que a pessoa nascia com uma quantidade X de neurônio e aquilo era realmente o que a pessoa tinha para o resto da vida, né? Então você imagina que se você nascesse com tal quantidade de neurônio, você estava fadado a ter aquilo e você deveria cuidar muito bem do seu cérebro. De fato, todo mundo deve cuidar muito bem do seu cérebro. Entretanto, o dogma não está correto no sentido de que hoje a gente sabe que existe um fenômeno chamado neurogênese, quer dizer, novas células nervosas são formadas. Entretanto, a quantidade dessas células que são formadas não é muito grande. Ela serve simplesmente para, digamos, substituir aqueles neurônios que também vão morrendo. De fato, uma população grande de neurônios morre a cada dia. E um ponto interessante é que neurônio em si só, ela, digamos, não faz o verão, né? Uma analogia assim, de brincadeira em relação ao verão e às andorinhas. O que precisa? Você precisa, além do neurônio, você precisa de ter conexões entre elas, que são as sinapses. Então, sobretudo, a formação de plasticidade, esse comportamento que o cérebro aprende e ela acaba, digamos, replicando, fazendo no seu, digamos, comportamento do dia a dia, ela é muito às custas de formação dessas sinapses que se tem. Então, essas sinapses, elas, digamos, hoje a gente sabe que existem momentos em que elas se reforçam, ou alguns tipos de situações em que elas ocorrem com mais intensidade. Então, exemplo, se dá muito mais sinapse naquela pessoa que exercita, faz atividade física. Aparentemente, né, como a gente já falou em algumas outras vezes, a atividade física é um potente indutor, digamos, de formação de sinapse, né? A questão do sono, que também é muito importante para, digamos, consolidar essas informações aprendidas, essa aprendizagem, graças a sinapses que se consolidam no circuito cerebral. Então, a plasticidade, ela realmente é um fenômeno que nada mais é de que traduz uma mudança, seja ela estrutural ou funcional do cérebro, decorrente desse estímulo. Então, lembrem-se de que o cérebro ela é maleável, ela é modificável. Em algumas situações em que a pessoa tem uma certa disfunção, um transtorno, né, essas redes ela pode ser modificado para poder resolver esse transtorno, essa disfunção, né? Então, questão de estratégias que você coloca para fazer a pessoa aumentar esse circuito neural pode realmente solucionar essas disfunções. Um exemplo, talvez,
que traga um pouquinho mais em perspectiva, é um paciente que teve um AVC, um acidente vascular cerebral, e que se você fizer fisioterapia, né, um tratamento intensivo de reabilitação, sobretudo motora, você pode vir a recuperar a função. E o que nós estamos vendo? Um fenômeno de plasticidade acontecendo no cérebro dessa pessoa. Claro, existem situações em que no cérebro ela não consegue recuperar de todo, mas certamente ela pode realmente recuperar a partir do momento em que estímulo é dado, né? Então, sempre dentro do possível, estimule o máximo, né, em que a pessoa possa, digamos, estabelecer melhor essas conexões. Pergunta que a pessoa pode fazer: ginástica cerebral, como que eu faço? Então, o nosso cérebro é magnífico no sentido de que quanto mais estímulo você colocar, mais ávido ela vai ficar, mais conexões possíveis ela vão se tornar. Existem estudos já, né, muito bem estabelecido de que se você deixa uma pessoa, um animal, num ambiente que é pouco rico em termos de estímulos, as conexões sinápticas dela vão ser muito menores se você deixar, né, comparado com esses outros animais, pessoas que são colocadas em ambientes em que tem muitos estímulos. Tá? Então, isso é um aspecto que é interessante, que realmente nós estamos vendo que há a possibilidade de estimular. Existe um ponto que ainda não está totalmente claro, é que nem o vinho, né? O famoso vinho, que uns falam que vinho, por ser bebida alcoólica, faz mal para a saúde, mas há realmente defensores que falam que vinho, um cálice de vinho, ela faz bem para a saúde. E de fato, estudos recentes mostram que um cálice de vinho, ela contém substâncias que ajudam muito, digamos, na promoção da saúde. Eu trago essa analogia porque existe uma situação que é um fenômeno desse século, sobretudo, que é o videogame. Já sei que você está aí inconformado, né? O videogame é vilão ou ele pode ser mocinho? Antes que talvez você jogue a pedra e desligue a TV, né? De fato, tudo que for em excesso, digamos, não é bom. Mas estudos também recentes mostram que pessoas que jogam videogames, eles têm conectividades cerebrais muito maiores do que as pessoas que não jogam. Então, o que nós devemos prestar atenção enquanto neurocientistas aqui? Que talvez tenhamos uma maneira de estarmos estimulando o cérebro de uma forma usando o universo virtual, né? Os jogos de videogames podem ser um aliado. Da mesma maneira que a gente condenava o uso do vinho, hoje a gente está vendo que porções delas são benéficas. Cabe a nós sabermos quais são porções benéficas do videogame. Da mesma maneira, você, né, que pode estar usando dessas novas tecnologias, né, até quanto que elas são benéficas. Quer dizer, nós estamos começando nessa era de novas tecnologias. Elas estão realmente chegando no nosso meio. E a gente precisa entender. Nós precisamos realmente abraçar, entender e ver até quanto que ela é benéfica. Também nós não podemos simplesmente acreditar nua e piamente, no sentido de que a tecnologia ela é a substituição de, digamos, como a gente vai fazer a mudança no nosso cérebro, do ensino-aprendizagem, né? Tem lugar para tudo. Então, novamente, numa das conversas que nós tivemos num fórum, no nosso fórum sobre neurociência para todos, em que a gente fala da questão da didática, né? A questão da didática, que nada mais é do que a expressão artística, é a arte levado no seu máximo de capacidade de você fazer com que a pessoa aprenda através de um artifício da sua arte. E a nova tecnologia, ela é uma ferramenta, né? Cabe ao artista se apoderar dessa ferramenta
para que possa transformar na arte, na didática, capaz de transformar o cérebro, capaz de elevar essa plasticidade na sua plenitude. Então a plasticidade, de uma maneira retomando, é um maravilhoso processo no qual o nosso cérebro pode ser moldado para que a gente possa desenvolver nós como ser humano na plenitude.